Fala, minha galera, tranquilo? Salve, salve, vocês estão bem? Eu estou ótimo. Eu sou o professor Vitor. Hoje vamos iniciar mais uma aula de linguagens com o assunto de funções da linguagem. Vamos comigo? Então, galera, hoje vamos falar de funções da linguagem. Funções da linguagem é um tema que pode ter um nome meio feio, né? Funções da linguagem, linguagem tem função, mas é um tema extremamente simples. É um assunto muito recorrente do nosso cotidiano. Todo mundo aqui se comunica, né? De alguma maneira, até os animais se comunicam de alguma forma. E aí a funções da linguagem vai estudar esses elementos da comunicação e muito mais a função que cada um desses elementos vão desenvolver nesse processo de comunicação. Então vamos lá. Nessa primeira aula, a gente vai estudar não as funções propriamente ditas, mas nós vamos conhecer os elementos da comunicação que compõem esse processo. A comunicação ela é um processo muito inerente ao ser humano. O ser humano ele precisa se comunicar com o outro de alguma maneira, né? Eu, particularmente, não consigo ficar mais de 5 minutos sem me comunicar com alguém de uma outra forma. Às vezes, até falar sozinho eu falo para, de alguma forma, expressar a minha comunicação, expressar o que eu estou sentindo, expressar o que eu estou pensando. E aí, mostrei para vocês um hobby meu, um dom meu, que eu nunca mostrei para ninguém, que foi o dom de desenhar. Olha só que obra de arte linda e bonita. E aqui eu acho que esse esquema vai facilitar e simplificar o que é o processo de comunicação e quem são esses elementos que estão dentro. Chega aqui comigo que é legal, que é massa. Olha só, gente. Para ter uma comunicação, né, pelo menos teoricamente, é necessário de uma ou mais pessoas. Aqui nós vamos colocar duas, simplificando. Quem está falando e quem está escutando. Ou seja, o emissor e o receptor. Esse receptor, que é quem está ouvindo, aqui eu coloquei um bonequinho para representar. Mas pode ser mais de uma pessoa que forma um receptor. Por exemplo, numa sala de aula, o professor, em determinado momento é o emissor, em boa parte da aula, né, que é ele que está explicando o assunto, e o aluno está ouvindo, a turma está ouvindo. Então toda a turma, naquele momento, se torna receptor. Aí vai ter um determinado momento da aula que um aluno gaiato vai, levanta a mão, ou para soltar alguma gracinha, ou um aluno interessado ou curioso para tirar uma dúvida. Nesse momento que ele levanta a mão, o professor dá a palavra a ele, e ele começa a falar, ele se torna o emissor do processo de comunicação. E aí o resto da turma, inclusive o professor, se torna um receptor, pois está ouvindo. Então, os dois grandes componentes, assim, basilares, essenciais, tudo aqui que eu vou falar para vocês, todos os elementos, são fundamentais para que exista e seja construído esse processo de comunicação. Mas os dois essenciais, centrais e principais são emissor, que é quem fala, e receptor, quem está ouvindo, tá? Vamos focar nesse bonequinho aqui do emissor agora. Presta só atenção no tio. Eu coloquei aqui um negocinho azul com letras simbólicas ABCD. Isso aqui é apenas para representar a fala dele, apenas para mostrar que ele está falando algo. Dentro dessa forma dele falar, dentro do falar do emissor, a gente vai descobrir, a gente vai perceber alguns componentes da comunicação. Por exemplo, a mensagem. Todo receptor, todo mundo que está falando algo, fala por meio da mensagem. E a mensagem não é o conteúdo, mas a mensagem é o como se diz. A mensagem está no como eu estou falando, e não no que eu estou falando propriamente dito. Então a mensagem também é um elemento da comunicação. Todo mundo que fala, fala de alguma forma, fala de algum jeito. Isso é a mensagem. Agora, se eu vou falar de alguma forma, eu vou ter que falar sobre algo. E aí a gente entra no nosso quarto elemento aqui, ó. Emissor primeiro, receptor segundo, mensagem terceiro. Estou entrando no quarto que é o referencial.
Professor, o que é referencial? Simples. Referencial é simplesmente o conteúdo, o assunto referente ao qual eu estou falando. Então, pensa só, se eu sou o emissor, se eu estou falando sobre algo, eu estou falando de alguma forma, por meio da mensagem, e sobre algo, que é o meu referencial. Por exemplo, o referencial desse processo de comunicação agora, desse momento, é simplesmente o assunto de funções da linguagem. É o assunto que a gente está falando. Tranquilo, de boa, é massa demais, né? Você vai fazer letras, porque é lindo demais isso. Olha só, quando a gente vem aqui para o código não, calma, vamos para o canal que eu acho que é mais fácil de vocês entenderem. Quando a gente vem aqui para o canal, a gente vai perceber que essa setinha sai da boca do bonequinho, ó. Coloquei aqui saindo da boca. Ou seja, o canal é o instrumento, é o meio por onde a comunicação vai ser estabelecida. Nesse caso aqui, o canal está sendo a minha voz, a minha boca. Pelo WhatsApp, o canal é ali as teclas, é a digitação, é o celular, né? Então existem vários canais que vão proporcionar, que vão gerar esse processo de comunicação. O mais comum, universal, é a voz. Mas nesse meio tão tecnológico que a gente vive, né, tem televisão, tem o rádio, então tem várias formas da comunicação ser propagada. E o canal é esse instrumento que vai proporcionar essa ligação entre o emissor e o receptor. É através do canal que o receptor vai receber a mensagem, o referencial que o emissor quer passar. E agora sim, a gente vai vir para o código, para encerrar. Ficou entendido o canal, né? Entendido mesmo, de verdade? Você tem alguma dúvida? Ele tem dúvida? Não, ele não tem dúvida. Então está tudo ok. Então a gente vem aqui para o código. O código é simplesmente o idioma, o sistema linguístico pelo qual aquilo ali vai ser, aquela comunicação vai ser efetuada, vai ser efetivada. Não é simplesmente e não é puramente o idioma, mas o sistema linguístico como um todo. Existem várias maneiras do código ser efetuado, ser consolidado. O código pode ser, por exemplo, a língua de sinais. O código pode ser, por exemplo, o idioma português. Então, tem várias formas, né, desse código ser propagado para que, assim, o processo de comunicação venha a ser efetuado e venha a ser construído, tá? Na próxima aula, o que é que a gente vai verificar? Na próxima aula, a gente vai ver cada uma das funções que cada componente, que cada elemento desse da comunicação vai ter e vai praticar. Então, próxima aula, a gente vai focar em 3 funções, nas 3 primeiras, na função do emissor, do receptor e da mensagem, e na nossa terceira aula, do referencial, do código e do canal. Então, não perca, a continuação desse assunto é algo muito importante para que tu possa absorver completamente esse conteúdo que é tão legal e é tão pertencente ao nosso dia a dia, ao nosso cotidiano. Afinal, se trata da comunicação, daquilo que mais está presente nos nossos dias. Foi um prazer estar com vocês, um cheiro bem grande. Fica ligado aqui nos avisos aqui embaixo do Interativo na veia. Valeu!